começar, né? Boa noite, Daniel, tudo certo? Boa noite, Eduarda. Boa noite, pessoal. Primeiro, desculpas aí pela minha voz, eu estou um pouco rouco ainda, recuperando de um resfriado. Se alguém tiver alguma dificuldade de entender, só levantar a mãozinha e escrever alguma coisa ou falar, eu tento repetir. Mas eu acho que vai dar certo aqui, espero chegar com voz até o fim da aula de hoje. A gente já começou a gravar, tá, Daniel? Então, a hora que você quiser, pode ficar à vontade para começar, então, tá bom? Legal, vamos lá. Eu vou compartilhar na tela aqui e vou tocar essa apresentação. Ah, eu sei que vocês tiveram já outras aulas, outros módulos a respeito de Scrum, e deve ter, depois dessa aqui, acho que mais 4 ou 5, né, dos módulos sobre Scrum. Então, como a Eduarda já antecipou, eu vou falar sobre o tema de equipes, papéis e responsabilidades dentro desse tema do Scrum. Mas antes, só para me apresentar até primeiro, né? Hoje eu trabalho no Magalu, no Luiza Labs, eu estou lá há quase 2 anos e meio, tenho mais de 22 anos de carreira na área de tecnologia, passei por todas essas empresas aí que vocês estão vendo, algumas como funcionário, consultor, prestador de serviço, inclusive na HP, na Hewlett Packard, eu trabalhei na Europa também, e nos Estados Unidos, então rodei por alguns lugares aí que me trouxeram um pouco de bagagem e diferentes experiências que eu espero contribuir com vocês aqui hoje. Então, acho que todos prontos aqui, dá para a gente começar. Eu quero falar um pouco antes, eu vou trazer, eu sei que provavelmente vocês já devem ter visto boa parte do que eu vou falar aqui agora, mas eu quero voltar um pouco nesse tema de agilidade, recontextualizar isso para vocês, que eu acho que vai encaixar um pouco do tema que eu trago aqui hoje. E é importante que, mesmo que vocês já tenham visto parte desse material aqui, ou pelo menos desse conteúdo, isso seja bem reforçado na cabeça de vocês, para vocês se acostumarem cada vez mais, entenderem cada vez mais o papel da agilidade dentro desse mundo de desenvolvimento de software, ou mesmo das empresas, de gestão, de projetos e por aí vai. É muito comum, quando a gente fala de agilidade, uma confusão entre velocidade e agilidade, né? Afinal, a agilidade, ela fala sobre velocidade daquilo que a gente está produzindo, de como a gente está conduzindo os projetos e entregando os produtos que a gente cria nesses projetos, ou está falando de uma outra habilidade? Quando a gente fala de agilidade, né, e aí o próprio adjetivo traduz o significado real de agilidade, a gente fala não em velocidade, mas nessa capacidade, nessa ligeireza ou perspicácia de trabalhar com eficiência, de trabalhar de maneira diligente, né? Então, a gente não está falando necessariamente sobre velocidade. Se alguém falar times ágeis trabalham mais velozes ou mais rápido que outros times, isso não é necessariamente uma verdade, tá? Você pode, eventualmente, em condução de projetos no modelo ágil, entregar coisas mais rapidamente pela maneira ou pela gestão que você faz mais efetiva ou eficaz de projetos, tá? Então, ser ágil não é sobre ser rápido, é sobre ser adaptativo. Então, lembre dessa palavra adaptativo, que ela é uma palavra bastante chave no nosso tema. Ou seja, adaptar, mudar o quanto antes de direção em cenários que mudam com frequência. Quando a gente fala de desenvolvimento de software, é natural que ao longo do desenvolvimento desse sistema, por exemplo, e ainda mais na velocidade atual das tecnologias, das coisas que a gente tem hoje, é que o cliente queira outras coisas, a área de negócio mude a definição das coisas. Então, a agilidade tem a ver também com essa capacidade de você mudar de direção conforme precisa. É para que você maximize a entrega de valor. E o que é entrega de valor? Entregar alguma coisa que funcione e que o seu cliente, que o seu usuário queira, né? Então, identificar problemas, identificar riscos o mais cedo possível e corrigir a rota, como no GPS, quem usa o Waze, ou esse GPS que você está dirigindo, aconteceu um acidente, tem um buraco na rua,
aí tem uma blitz da polícia, ele te recalcula a rota e manda você, às vezes até por um caminho mais longo, mas que você vai chegar mais rapidamente ou mais efetivamente naquele lugar, isso é uma característica de agilidade, tá? E hoje, eu não sei se vocês já ouviram desses termos aqui de mundo VUCA, de mundo BUNNY. Mundo VUCA, ele fala de um mundo volátil, ou seja, muda constantemente e rapidamente. Um mundo incerto, por conta das constantes mudanças, as incertezas, elas são maiores. Antigamente, né, pergunte aos seus pais, aos seus avós, a vida era um pouquinho melhor planejada, era um pouquinho melhor previsível. Hoje, nem tanto. E com isso, a complexidade das coisas é maior. Os pontos de integração, de conexão, dessas incertezas, que causam um maior grau de complexidade e geram, consequentemente, ambiguidade. Ambiguidade, né? Diversos entendimentos para diferentes coisas, ou para coisas iguais. E aí, uma versão mais atualizada que a gente chama do mundo VUCA é o mundo BUNNY, que é, por conta da volatilidade, torna-se um mundo, né, um ambiente mais frágil, consequentemente um pouco mais ansioso, não linear, ou seja, antigamente, quem trabalhava lá numa empresa, num banco, qualquer coisa, passava 20, 30, 40, 50 anos trabalhando naquele lugar. Hoje, raramente a gente vê alguém passando de 5, 10 anos, né? Esse é um exemplo de não linearidade na vida. E o que acaba por essa complexidade e ambiguidade, tornando o mundo incompreensível. Por que eu trouxe isso? Você tem toda essa característica aqui que eu passei agora. Se você trabalha em projetos de modelos não ágeis, a capacidade de você se adaptar e mudar na frequência e na velocidade necessária para entregar projetos de sucesso, software de qualidade e produtos que atendam ao cliente, torna-se maior a probabilidade de falha. Tá? Então, por isso que a agilidade ela tem um papel super importante na condução e na gestão de trabalho como modelo de desenvolvimento. Então, a agilidade é essa capacidade que as empresas e as organizações desenvolvem para se adaptar e responder constantemente a mudanças, focando na entrega de valor para o cliente. Tá? Pensar e agir de maneira ágil para destravar processo e burocracia. Evitar que a gente tenha processos burocráticos, demorados. Como é que a gente facilita as coisas? Como é que a gente pula coisas que a gente não precisa executar? Como é que a gente tira e desembaraça maneiras de trabalhar para que a gente trabalhe de forma mais enxuta, mais ágil, mais flexível, mais adaptável, por aí vai. E agilidade, a gente fala de uma série de coisas. Então, a gente fala desde as ferramentas e processos de trabalho. Então, ferramentas podem ser simples ferramentas de produtividade, de gestão de projeto. Eu não sei se alguém falou de algum nas aulas anteriores, como o Trello, o Gira, e por aí vai, que são ferramentas que ajudam em gestão ágil. A gente está falando das práticas. O Scrum é uma dessas práticas. Quando a gente fala em princípios, a adoção dos princípios ágeis pelos times e pessoas, ou seja, além das práticas da agilidade como Scrum, existem os princípios que eu falo aqui daqui a pouquinho. Os valores são super importantes, principalmente aqueles pautados na confiança, que você cria um ambiente seguro de trabalho e respeito e colaboração entre as pessoas. E o mais difícil, que é a mentalidade, o mindset, que é o mais poderoso, né? Que ele é invisível. Ele depende de que todas essas coisas aconteçam bem, para que um ambiente, uma empresa, um ambiente corporativo, tenha essa mentalidade ágil na forma de trabalhar. Tá? Mas, da onde é que vem o ágil aí? Muitos têm na cabeça essa figura aí, dessa parede cheia de post-its, né? Que o ágil é sobre post-its. E o ágil não tem nada a ver com post-its. Inclusive, você não precisa nem usar post-its para trabalhar com Scrum ou para trabalhar com agilidade. O ágil, ele fala sobre gestão, e nesse caso, acho que todos aqui são de desenvolvimento de sistemas, análise de sistemas, alguma coisa assim, né? Se tiver alguém que não é dessa área de software, escreve aqui no chat só para eu acompanhar, por favor. Então, a gente está falando de gestão, de modelo de trabalho, tá? Quando a gente fala de agilidade. E qual que é a referência aqui? Uma referência antiga que a gente tem, né, mais tradicional,
no modelo de desenvolvimento de software, de gestão dos projetos de desenvolvimento de software, é aquilo que a gente chama de modelo cascata, modelo waterfall. Esse é um exemplo clássico aqui da metodologia RUP, R-U-P, né, RUP, que lá atrás preconizava esse esquema de trabalho para os projetos que você tinha. Você tinha uma fase de análise de requisitos, de desenho do sistema, de implementação ou codificação do sistema, de testes e integração, de colocar, instalar ou fazer o deployment do sistema e futuramente da manutenção. Então, é cascata porque, né, vai um nível depois do outro até que você conclua o projeto. Note que são etapas, e geralmente são etapas demoradas, de tempo longo, em que você vai perceber ou receber o valor daquela entrega dessa etapa aqui para frente. Ou seja, gastava-se muito tempo pensando, definindo, desenhando como é que o software ia ser, um tempão implementando, lá no final testando, aí você entrega o software. Aí o cliente fala, então, mas não era isso que eu queria. Né? Então, existem até analogias muito clássicas que ajudam a gente a entender um pouco isso. Você vai lá, cria um monte de documentação sobre o que é que eu vou criar como sistema, qual vai ser a minha solução, qual vai ser meu produto, o que eu vou ter que fazer. Aí cria-se uma extensa documentação. E lembra hoje que a gente falou do mundo BURRE, do mundo VUCA, um mundo que muda constantemente. Mudou uma regra de imposto, mudou uma regra de negócio. Hoje, antigamente o famoso era Snapchat, virou Instagram e depois virou TikTok. Sei lá, sabe, todas essas evoluções rápidas que a gente tem na vida e que você demora talvez 1, 2, 3 anos para documentar essas coisas, e na empresa levava-se esse tempo todo. Quando você vai criar aquilo que você estava pensando, né, que você desenhou em cima daquilo que você especificou e começou a construir, no final, já não era mais o que você precisava entregar. E pior, se você não acompanha direito como é que está essa entrega, você corre o risco de entregar algo totalmente torto, algo totalmente que o cliente não goste, não quer e não precise. Isso é um baita desperdício de tempo e de dinheiro na execução de projeto. Então, isso aqui é bem clássico também, né, que o cliente explicou, e nota que ele explicou um pouquinho errado, ou você entendeu um pouquinho errado, você construiu, e no final o que ele queria era só outra coisa mais simples. Tá? Então, a ideia do ágil é que o espaço entre a definição, o desenho, a construção e o cliente acompanhar se é aquilo que ele quer ou não, seja encurtado. Não dure longos tempos. Tá? Para que você evite surpresas desse tipo no que você entrega lá no final. Então, a gente muitas vezes tem os planos retos, né, achando que tudo vai dar muito certo ao longo do caminho, mas a realidade da vida de um projeto é essa. Né? A realidade é que muitos imprevistos acontecem, muitas coisas não planejadas acontecem. Então, a capacidade de ser ágil ajuda a gente a se adaptar nesses desvios que a gente tem ao longo do projeto. Tá? Então, o ágil, ele não é sobre ir daqui até aqui mais rápido em linha reta, mas é passar esses percalços todos, e é só uma analogia aqui, né, uma metáfora, para que a gente chegue nesse lugar com sucesso. E aí, quando a gente fala de gestão de projetos, a gente trabalha sempre com um grau de incerteza. Então, quanto mais cedo é a fase do projeto, menos a gente conhece sobre o projeto, menos a gente conhece sobre aquilo que a gente quer criar, fazer, entregar. Então, qualquer promessa que a gente faça lá atrás, né, em fases muito cedo do projeto, a chance da gente errar, ela é muito maior, né? Olha esse cone aberto aqui. E a tendência é que, ao longo do tempo, quanto mais a gente conhece o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, qual o risco, quais as incertezas e etc., mais a gente vai aprendendo e melhor fica o nosso grau de certeza. É óbvio, aqui no finalzinho é fácil eu falar que eu vou terminar o projeto em dezembro. Mas lá em janeiro, se afirmar que você vai terminar o projeto final em janeiro, a chance de você errar é muito alta. Pode eventualmente ser novembro, mas muito provavelmente vai ser no outro janeiro, fevereiro do outro ano.
porque problemas acontecem, desvios acontecem, e as certezas que você tem não são mais as mesmas ao longo do tempo, que as coisas eventualmente mudam. Então, ser ágil é ajudar a reduzir o custo da mudança e da incerteza. Tá? Por quê? Porque você não vai fazer planos de projeto muito antecipadamente. E como é que você resolve isso? Trabalhando em ciclos curtos e iterativos, que é o que a gente vai rever aqui para frente. Talvez vocês já tenham até ouvido falar sobre isso nas outras aulas. Então, a ideia de projetos ágeis, os verdinhos, contra os cascata, aqui na linha amarela, você tem a maior visibilidade sobre a execução do projeto ao longo do tempo do que num projeto waterfall. Que você seja mais capaz de se adaptar do que você é num projeto waterfall. Que você entregue valor, né, de negócio, entrega de produto quanto antes e o mais cedo possível para o seu cliente, do que num projeto waterfall que só vai entregar lá no fim. Que os riscos, eles vão diminuindo ao longo do tempo, do que sendo altos até o fim do projeto, lá no projeto waterfall. Essas são características muito básicas de diferença e de objetivos que se tem entre usar uma metodologia e outra de desenvolvimento de projetos. E aí o Peter Drucker falou, né, que não há nada tão inútil do que fazer algo ineficiente, algo que não deveria ser feito, né? Você fala, eu construí um software super legal, de ótima qualidade, mas que ninguém usa. Você gastou um tempão, gastou dinheiro, uma equipe inteira, para construir uma coisa que ninguém queria. Isso é inútil, né? Então, talvez você mudar essa mentalidade, a maneira de você conduzir seus projetos para trabalhar de formas mais iterativas e acompanhando o seu cliente, seu usuário, aquela pessoa que você quer entregar algo de valor, e saber o que ela quer, e pouco a pouco, e evoluindo aquilo que você quer entregar, a chance de você errar e entregar valor é muito maior. A chance de você errar é menor e de entregar valor muito maior. Então, não adianta seguir perfeitamente um processo se ao final dele você não entrega valor. E aí a gente entra para o manifesto ágil, né? O manifesto ágil aí é praticamente a base do Scrum. E aí tem 4 valores dentro desse manifesto ágil que baliza bastante disso que a gente está falando de papéis e responsabilidades. Primeiro fala de potencializar as pessoas, ou seja, indivíduos e interações, mais do que processos e ferramentas. Processos e ferramentas são importantes, mas são mais importantes os indivíduos e as interações entre eles. Entrega de valor com frequência, né? Software ou produto em funcionamento, mais do que documentação abrangente. Lembra lá a analogia que eu usei. Para que eu vou perder 6 meses, 1 ano fazendo documentação para só depois entregar projeto? E se eu fazer partes por partes, definir o projeto, é necessário documentar? Vamos documentar, vamos criar ao mesmo tempo. E você vai fazendo as coisas interativamente para que o cliente, quem está contratando você, quem está pagando para você, quem está esperando o seu produto, veja valor, veja alguma coisa funcionando o quanto antes. Aprender e aplicar rápido. Então, responder às mudanças, capacidade de adaptação e agilidade, é mais importante do que seguir um plano. Não adianta ter um plano perfeito, né, em tese perfeita, de projetos, que define o que eu vou fazer daqui até janeiro do ano que vem, se as coisas muito provavelmente vão mudar até lá. Então, eu tenho que estar pronto a me adaptar às mudanças do que ser fiel a um plano determinado. Os planos são importantes. Planejar é importante. Mas ser capaz de se adaptar, inclusive revisar e mudar esses planos, é mais importante. E envolver-se com o cliente. Colaboração com o cliente é mais importante do que negociação de contratos. Já trabalhei em muitas empresas em que ou o cliente ou a consultoria, ele se apegava muito ao que estava escrito no contrato. Eu vou fazer só isso, eu vou fazer só aquilo. Quando o mais importante era, além do contrato, era o que você como cliente espera, o que você como cliente quer. Isso que eu estou fazendo atende ao que você quer? Você pode me passar melhor a informação que eu preciso para construir aquilo que você quer? Então, a interação mais próxima com o cliente, esse envolvimento maior com o cliente, ajuda e é um dos valores da agilidade, do ágil. Aqui estão os 12 princípios da agilidade, não sei se vocês passaram sobre isso antes,
e nem pretendo passar um a um, mas eu só queria destacar um ou outro que é importante dentro da nossa aula de hoje, tá? Então, vou pular esses primeiros aqui, mas note, a gente falar de papéis, um papel é o cliente, né? Satisfazer o cliente é um dos papéis mais importantes. Pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em conjunto por todo o projeto. Lembra um dos 4 valores que eu falei lá, né? Interação, colaboração com o cliente, trabalhar em equipe. Construir projetos em torno de indivíduos motivados. Então, a gente tem que se preocupar, e quando a gente tem nossos times, equipes de projeto, em que elas estejam motivadas, que elas entendam o que elas façam, entendam o papel delas, a responsabilidade, o valor que elas têm. Então, ter um ambiente de confiança e apoio para se trabalhar. Isso é super importante, você criar um ambiente desse tipo, tá? Conversas face a face. Então, o método mais eficaz e eficiente de transmitir informação para uma equipe de desenvolvimento é através de conversa olho no olho, face a face. As equipes se comunicando claramente, do que simplesmente talvez ter troca de papéis e documentos e elas não se falam nunca. A conversa, geralmente, ela é muito mais efetiva no compartilhamento de informações, nas trocas que se fazem de informações, nas discussões e nas decisões que se tomam, numa equipe de desenvolvimento, numa equipe de projeto. Estou falando muito rápido aí, está indo ok? Se alguém Tá tudo tiver ok. dificuldade, é só dar um alô, tá bom? Tá ótimo. Vamos lá, outra coisa mais importante aqui, deixa eu ver, vou pular esses 3 aqui, isso tudo vai ficar no material. 11, as melhores arquiteturas de software, no caso, ou de produto. Requisitos e designs emergem de equipes auto-organizadas. Equipes e times que se auto-organizam, conhecem seus papéis, conhecem suas responsabilidades, e têm a proatividade, a maturidade, a segurança e a capacidade de se organizarem entre elas na forma de trabalho. Isso é um dos princípios ágil aplicáveis, inclusive, ao Scrum. Tá? E aqui, em intervalos regulares, ou seja, quase sempre, né, com frequência, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz, então refina, ou melhora e ajusta seu comportamento de acordo. Refletir e ajustar. O que quer dizer isso? De tempos em tempos, os times eles criam uma rotina em que eles olham o trabalho feito naquele último mês, por exemplo, e discutem. O que funcionou? O que não funcionou? O que foi bom? O que não foi bom? O que a gente pode melhorar? O que a gente tem que evitar? O que a gente tem que eliminar da nossa forma de trabalho, né? E aí você cria uma melhoria contínua em cima daquele trabalho. As pessoas elas não podem ter nem medo de expor essas percepções, mas também, ao mesmo tempo, têm que estar seguras para que a opinião delas sejam ouvidas e não sejam boicotadas, não sejam que elas possam se opinar e dar sua opinião, sua visão sobre as coisas, de maneira sem ser, por exemplo, penalizada por alguma razão. Então, esses são os 12 princípios que se apoiam sobre aqueles 4 pilares do Manifesto Ágil, que é a base, uma das bases do que foi construída na metodologia Scrum. Então, numa foto simples, bem agrupada aqui, então, a agilidade é um mindset ou uma mentalidade estabelecida por 4 valores, que foram os que eu falei lá atrás, e fundamentadas pelos 12 princípios. E daí existem várias práticas, várias metodologias que consideram esses valores, princípios e mentalidade ágil para se tornar ferramentas de trabalho que vão ajudar a conduzir ou a formatar métodos de trabalho, métodos de gestão, métodos de projeto, e por aí vai. Então, o Scrum, debaixo do guarda-chuva de agilidade, o Scrum é uma dessas metodologias. É uma dessas metodologias. Não é a única, é uma delas. Kanban é uma outra metodologia. E por aí vai. Eu diria que Scrum e Kanban, junto com o XP, são as 3 práticas mais
utilizadas aí no mercado de desenvolvimento de software. Então, quando a gente coloca em perspectiva aqui a diferença entre projetos cascata e projetos ágeis, é meio que essa visão de entendimento que a gente precisa ter. Quando, quando no método cascata a gente fala que lá no começo do projeto a gente passa por etapas e só no final dele vê a entrega do software, por exemplo, essa característica desses modelos tradicionais de gestão de projeto que a gente fala. Já no método ágil, a ideia é que a gente tenha essas etapas, vamos dizer assim, em ciclos curtos. E a cada iteração, a cada ciclo, a gente tenha partes do software, do produto entregues e já possíveis de serem usados, e não ter que esperar só lá no final para receber isso. Mas a cada ciclo já ter entregas de valor a serem feitas a quem você está entregando alguma coisa. Tem gente que mistura essas duas metodologias, né? E cria o que a gente chama de cascagem, né? O cascata ágil. Os métodos tradicionais, com os princípios ágeis, cria lá uma coisa meio bizarra desse tipo. E não é incomum. A nossa mentalidade, principalmente quem está mais tempo no mercado, foi muito fundamentada sobre esse método de trabalho. A construção civil, a construção de uma casa, ela é fundamentada sobre esse trabalho. Geralmente você compra um terreno e fala, vou construir minha casa. Ninguém te entrega, ó, aqui está o quarto, você já pode dormir. E você muda lá para o teu quarto. Aí entrega o banheiro, depois a sala, e depois o quintal. Você não vê construção de casa assim. Geralmente eu entrego-se tudo, ou ninguém se muda, entendeu? Então, se fôssemos construir casas nesse modelo ágil, geralmente seria assim, né? Entrega o primeiro andar, entrega o segundo andar, entrega o terceiro andar. Não é assim que funciona na construção civil. Então, a metodologia ágil, ela não se aplica a todos os tipos de projeto, a todos os contextos, a todas as empresas. Vai depender de uma análise de qual característica que eu tenho e se cabe dentro dessa característica de empresa, de projeto, de negócio, a aplicação de metodologias ágeis. Então, enquanto no waterfall, né, eu no processo fabril de carro, eu tenho a roda, depois o chassi, depois etc., e o carro terminado lá no final, o cliente só fica feliz, só percebe valor lá no final. Enquanto no ágil, se eu tenho uma hipótese que é o meu cliente precisa se mover e se mover mais rapidamente, eu construo partes e entrego uma evolução de produto que ele começa a ver valor, mesmo que pouco no começo, ao longo do tempo, e lá na frente ele fique mais satisfeito. É uma característica bem básica assim, de comparação entre as entregas que você faz nesses dois modelos de projetos. E aí tem um conceito importante que é o do MVP, ou Produto Mínimo Viável, que seria uma versão mais simples, mais enxuta, não é uma versão ruim, não é uma versão inacabada, mas é uma versão que você entrega primeiro funcionalidades mais importantes, depois as demais, depois outras. Você vai criando e evoluindo projetos, mas começa com uma versão mínima, para ver se o cliente quer aquilo, se ele aprova aquilo, se é aquilo que ele quer. Por que você gastaria um tempão fazendo uma coisa e descobre que o teu cliente não quer aquilo? Então, o MVP, ele ajuda a fazer isso, e você empregar um menor esforço, a gente sempre fala tempo e dinheiro, que são variáveis muito importantes dentro da gestão de projetos, por exemplo, e entregar o mínimo necessário de recursos para verificar se aquela tua proposta de valor de uma ideia é aceitável. Se você quer validar se aquela hipótese é aceita pelo seu cliente. Tá? Então, vou pegar um exemplo aqui. Pessoas que querem cortar grama. Você identificou, eu moro num bairro, casas cheias de grama, todas as casas com aquelas gramas na frente, e noto que a grama está alta. Né? E eu falo, as pessoas têm grama alta, elas precisam cortar essa grama. Então, talvez uma primeira hipótese é, e se eu criar alguma coisa em que as próprias pessoas cortem suas gramas e ver se elas querem isso? Então, eu vou lá, crio uma tesoura de cortar grama. E aí eu vejo que há aceitação, há essa dor, há necessidade das pessoas cortarem grama. Você fala, legal, elas querem cortar grama, mas elas ficarem com a tesoura lá,
vai dar dor nas costas, vai demorar muito tempo, vai levar um sábado inteiro para a pessoa fazer aquilo. E se eu criar métodos mais eficientes de fazer isso? Aí eu vou lá e crio um cortador de grama elétrico. Legal, as pessoas aceitaram, elas querem continuar cortando grama e com maior eficiência. Então, eu vou desenvolver mais o meu produto. E aí eu crio uma evolução do produto, que corta mais grama no menor tempo possível, e depois um produto que tem mais funcionalidades e já fica com o resto da grama cortada aqui no saquinho, e eu não preciso ter que ficar recolhendo depois. E depois eu crio algo que é até divertido, que eu vou lá, dirijo, eu ponho o fone de ouvido, corto grama e me divirto também ao mesmo tempo, corta mais grama em menor tempo e é mais efetivo. Então, quando a gente fala em agilidade, e esse conceito de MVP junto, é isso. Da gente criar funcionalidades mínimas e agregando valor ao longo do tempo em cada etapa de evolução do que a gente quer fazer. E aí a gente entra para o Scrum agora, e falar especificamente do que a gente estava falando. Mas eu vou continuar um pouco na revisão do Scrum. Fazer uma pergunta, aproveitar assim, vocês estavam familiarizados com isso que eu trouxe até agora? É novo para vocês? Vocês já viram aqui antes? Já comentaram sobre exatamente o que eu falei até agora sobre agilidade? Dá um alô aí, por favor. Sim, eu- sim, nas primeiras aulas, nas três primeiras aulas, eu não me lembro o nome do professor, acho que era Eduardo. Ele trouxe os pilares e enfim, tudo que o senhor acabou de passar nos slides anteriores, a gente já tinha tido um primeiro contato. Legal, legal. Obrigado pela resposta aí. É como eu falei, acho que o importante é que a gente fixar e fazer a ligação disso com o resto das coisas aqui, tá? Uh, então, falando do Scrum, eu vou pular até um pouco aqui, a metodologia mais usada no mercado. Eu sei que essa pesquisa aqui é de 2017, mas esse número não é tão diferente hoje, mas a metodologia mais usada no mercado foi criada lá em 95, então talvez seja mais antigo que a maioria de vocês aqui. E em 2001, onde foi criado aquele manifesto ágil que a gente falou agora há pouco. E o Scrum, para quem não sabia, ele vem disso aqui. É o nome de uma jogada no rugby, onde as pessoas de um time precisam trabalhar de modo colaborativo, de modo muito unido, conversar bastante sobre o que elas estão fazendo, coordenar muito bem o trabalho delas, para que elas ganhem a bola num dos reinícios de um jogo de rugby. Então, essa jogada aí chama Scrum, é daí que vem o nome. Então, o Scrum ele como provavelmente vocês já viram aí, um framework, né? um arcabouço de trabalho leve para auxiliar, aí a gente está falando de novo, papéis e responsabilidades, pessoas, times e organizações a gerar valor por meio de soluções adaptativas para problemas complexos. Tá? Então, quando a gente fala de base, de estrutura, a gente está falando disso aqui. Então, comparativamente, o Scrum não é o caminhão, o Scrum é a base do caminhão, o Scrum não é o prédio, o Scrum é o esqueleto, é a base do prédio. Porque em cima da metodologia Scrum é onde você adapta, melhora e evolui as práticas e metodologias e processos de trabalho dentro da sua companhia. Né? Você pode falar que empresas seguem o processo de trabalho Scrum de maneira igual em diferentes empresas, mas elas sempre adaptam a realidade da própria empresa. Não peguem essas metodologias, leiam o livro, entendam tudo, tirem a certificação e falem, vou fazer 100% dessa maneira na minha empresa. Pode ser que você esteja desperdiçando potenciais positivos que você tem na sua empresa, ou usando coisas, práticas, cerimônias, que travem o seu processo, que não sejam tão positivos ou produtivos dentro do seu ambiente de trabalho. Então, a ideia é que a gente use essa estrutura para servir como base de um processo de trabalho e adaptá-lo e melhorá-lo e evoluí-lo dentro do nosso ambiente de trabalho. Tá? Então, de novo, ele não é um processo, ele é um framework que se baseia no modo empírico, ou seja, em observação, em experiência, tem os seus pilares, aqueles 5 valores que falou, e aí o tema do nosso assunto de hoje, que é os papéis do Scrum. A gente vai falar sobre o Product Owner, Scrum Master
e o time de desenvolvimento. E em cima deles, a gente tem as cerimônias, que, se eu não me engano, é a próxima aula, e uma outra aula que eu volto para falar lá dos artefatos do Scrum. O Scrum, em uma imagem, é isso aqui. Esse é o framework, é a estrutura de trabalho ágil do Scrum. Isso eu já falei lá atrás, então, da parte do processo de trabalho, né, da abordagem iterativa e incremental, ou seja, entrego algo menor, vou evoluindo essa entrega ao longo do tempo, a cada ciclo eu vou tendo um produto melhor, mais completo, mais eficaz, que atende às necessidades do cliente. Então, essa é a característica de ser trabalho iterativo, porque a cada iteração eu crio o quê? Um incremento, algo melhor, maior, mais funcional, mais aderente ao que o cliente quer. Eu voltei aqui para o começo sem querer, hein? Vou ter que voltar lá para onde eu estava, só um segundo. Pronto. Então, acho que eu não vou me repetir aqui sobre a parte de interação, né? Então, esse é o formato de trabalho, geralmente, do próprio Scrum. E o Scrum tem os seus pilares também, né? Assim como a agilidade, o ágil, o manifesto ágil tem seus pilares, o Scrum tem seus pilares também, baseados em transparência, adaptação e inspeção. Ou seja, transparência. Por que eu estou repetindo aqui, né, todos esses conceitos? Porque quando a gente fala de papéis e responsabilidades, cada um que assume um papel dentro de uma estrutura de trabalho Scrum tem também a responsabilidade de não só vivenciar, mas também aplicar e reproduzir esses pilares do Scrum, essas práticas, esse comportamento, tá? Então, a transparência é um dos pilares essenciais, ou seja, todos do time saber o que está acontecendo, ter as mesmas informações. A adaptação é a necessidade de mudar quando necessário. E a inspeção, ou seja, a revisão ou a avaliação do trabalho sendo feito ao longo do tempo. Então, esses são 3 pilares muito importantes. E aí, nota que a adaptação depende da inspeção, ou seja, eu só vou me adaptar depois de inspecionar, de avaliar o que eu fiz como time, que eu entreguei, se aquilo está certo, se aquilo serve, ótimo. Se tem alguma coisa a melhorar, algum problema, algum desvio, eu adapto a minha forma de trabalhar para que a próxima interação eu entregue coisas que funcionem, que sejam úteis, que entreguem valor para o cliente. E a inspeção depende de transparência, porque não adianta um time que trabalha, entrega algumas coisas e esconda essa entrega do seu cliente, da gestão, da empresa, ou da área que está esperando receber aquela entrega. E quando eu falo esconder, o que acontece assim, às vezes o time, já vi situações de time, fala que a gente está pronto e semana que vem a gente dá um jeito aqui de ficar pronto na semana que vem, então vamos dar uma enrolada neles. Não, é muito mais adequado, até por uma questão de transparência, abrir isso com a área, que depende, e falar assim, olha, essa semana tivemos problemas do tipo X e Y e não fomos capazes de fazer a entrega, então a inspeção desse produto está comprometida nessa semana, mas a nossa ideia é que na próxima semana a gente complete essa entrega, né? O famoso atraso de projeto. Isso é comum, pessoal, deve ser evitado, né? Os modelos de gestão, de gerência de projetos, estão aí para que a gente evite isso, mas eles acontecem. Então, essa é parte do ciclo de PDCA, né, de melhoria contínua. Então, só para repetir aqui, então, a transparência deve ser praticada por todos os papéis do time, deve dar clareza e visibilidade para que todos saibam as mesmas coisas. E na inspeção, analisar com frequência os processos, as práticas, os artefatos que são produzidos, que a gente vai ver lá na frente, o que são esses artefatos, e o progresso, aquilo que a gente está construindo e entregando, para evitar produzir produtos com qualidade indesejada. E adaptação, que é o que for, adaptar o que for possível e necessário o quanto antes. Tá? Então, esse processo, esses pilares determinam o processo de qualidade,
de melhoria constante dentro de um time de trabalho. E aí, falando dos valores do Scrum, que são muito importantes, porque tem a ver com a questão da responsabilidade, que a gente vai falar um pouco aqui na frente dos papéis. Então, coragem. O time deve ter coragem de fazer a coisa certa e atuar problemas difíceis, né? Então, aceitar que tem mudanças, lidar com as complexidades de projeto, ter coragem de compartilhar informações necessárias e importantes, sem medo de falar um com o outro. Tem que ter coragem de não entregar um produto incompleto, ou seja, lembra que eu falei? Não completamos a entrega esperada para essa semana, ter a coragem de comunicar isso para a área, falar, olha, tivemos um atraso, tivemos um problema, nosso plano é que no próximo ciclo a gente faça a entrega completa. E você não entrega algo incompleto lá que não vai funcionar. Não tem sentido nenhum. Então, compartilhar riscos, comemorar conquistas, celebrar, isso é importante, e apoiar os valores do Scrum. Foco. Então, o foco principal está no trabalho da sprint para fazer o melhor progresso nos objetivos. Então, ter foco no trabalho. Comprometimento a atingir os objetivos, aquilo que o time planejou e se comprometeu a fazer, porque na metodologia Scrum é o time que fala como a gente vai fazer, em quanto tempo, em quanto tempo a gente vai fazer o que prometeu fazer. Então, tem esse comprometimento, essa dedicação, esforço, qualidade no que faz, aprender para fazer melhor o que faz, melhorar continuamente e ter compromisso com os valores do Scrum. Isso é essencial, o comprometimento. Respeito, que aí é uma questão de muito pessoas e times, né? Respeitar uns aos outros por serem capazes, independentes e respeito pelas pessoas com quem você trabalha. Então, uma característica de um time Scrum, um bom time Scrum, é que as pessoas tenham muito respeito e boa comunicação entre elas. Acredite ou não, existem times que, infelizmente, quebram pau, não respeitam um pouco a experiência do outro, principalmente em muitas situações onde alguém mais experiente não respeitou muito a opinião de alguém que era mais recém-chegado na empresa ou no mercado. Isso acontece com frequência nos lugares. Felizmente, nos times que eu trabalho hoje, a gente não tem isso. A gente tem times bastante fortes, assim, nesse sentido. E uma questão do pilar da agilidade lá, né? É um time horizontal, um time que tem que se respeitar de maneira igual. E a abertura, que o time e os stakeholders, ou seja, as áreas interessadas, estarem abertos sobre trabalhos e desafios, sobre o progresso, sobre lidar com pessoas e não com recursos, colaborar com as partes interessadas, dar feedback, aprendizado e tudo mais. São valores importantíssimos que são responsabilidade dos papéis do Scrum. Então, o Scrum, ele engaja um grupo de pessoas que trabalham coletivamente e possuem habilidades para fazer aquele trabalho, ou seja, times multidisciplinares com competências diversas para fazer o trabalho necessário e compartilhar, e que também possam compartilhar, obter essas habilidades necessárias ao longo do tempo. Tá? Então, um time Scrum é um time multidisciplinar, ou seja, com habilidades diferentes e necessárias para trabalhar e criar algo, auto-organizado, porque o time se autogerencia e se auto-organiza na forma de trabalhar. E aí, especificamente, chegando quase aqui já no fim do nosso papo de hoje, por isso que eu quis falar todo o resto, que a parte quando a gente fala de papéis do Scrum, é um pouquinho curta. As responsabilidades, que envolvem tudo aquilo que eu trouxe antes, que talvez seja o ponto-chave aqui. Então, o que é que forma um time Scrum? Né? Quem é um time Scrum? E quais os papéis das pessoas de um time Scrum? Então, um time Scrum, pela definição da metodologia, deve ter entre 3 e 10 pessoas, né? Ele deve ter a responsabilidade, o comprometimento de gerar valor, de entregar algo funcional a cada interação, que a cada interação que a gente chama das sprints, né? As sprints, ou seja, os tempos de trabalho ao longo dos dias, ao longo das semanas. Não sei se já falaram sobre sprints, mas talvez nas cerimônias vão falar sobre sprints. É um time que não tem hierarquia dentro. O ideal é que você tenha times horizontais, que a gente chama. Desde o estagiário até a pessoa mais sênior, todos se respeitem
respeitem, claro, a referência, o conhecimento, a experiência dos demais, mas tenham voz ativa, sejam ouvidos, possam compartilhar aquilo que estão pensando, participar dos debates, das decisões, considerando, claro, suas experiências diversas. Então, tem que ser um time coeso e focado no mesmo objetivo, ou seja, todos sabem quais objetivos aquele time tem e como alcançá-lo, e o próprio time é quem decide o que faz, quando faz e como faz. Acho que deu um problema na minha câmera, talvez vocês não vão me ver mais. Vocês estão me ouvindo aí, né? Sim, a gente tá assim, né? Tá bom. Por alguma razão, congelou minha câmera aqui, eu vou seguir sem a câmera. Então, o próprio time decide o que faz, quando faz e como faz. Eu vou fazer qualquer coisa? Não, não é isso. Dados os objetivos que aquele time tem, lembra, focados no mesmo objetivo, o time decide a maneira como vai trabalhar para entregar aquilo que tem que fazer. E existe uma regra até engraçada, que é a regra das 2 pizzas, que o Jeff Bezos falou em algum momento. Se você não puder alimentar um time com 2 pizzas, então esse time é muito grande. O que ele quis dizer? Você não pode ter um time de 15 pessoas, né? 15 pessoas para 2 pizzas, provavelmente a pessoa vai ficar com fome, né? Você não pode ter um time se for com 20 pessoas. O ideal é que você tenha entre 3 e 10 pessoas. Posso ter 12? Pode. Posso ter 2? Putz, já não é um time, né? Eu diria, óbvio, vai depender do tamanho do projeto, da empresa, às vezes até na faculdade, trabalhar num projeto no modelo Scrum, né? Mas, idealmente, nas minhas experiências, entre 5 e 12 pessoas funcionam bem os times, tá? Tentar não fazer times muito menores do que isso. E quem são os papéis de um time Scrum? Tem o Product Owner, ou dono do produto, o Scrum Master e o time de desenvolvimento. E, geralmente, eles trabalham muito próximo dos stakeholders ou das partes interessadas, né, ou das áreas interessadas no trabalho que esse time aqui conduz. Então, o que o Product Owner, ou PO, vão ver muito por aí falar PO, ele é responsável por maximizar o valor resultante da entrega do trabalho, né? O Product Owner, vocês vão ver lá na frente o que se trata o backlog do produto, ou seja, basicamente é a lista de coisas importantes que o time tem que fazer. O Product Owner, geralmente, ele é a interface entre o time de negócio e o time de desenvolvimento, o time Scrum. Porque ele vai ajudar a definir e comunicar quais os objetivos do produto que está se criando. Vou criar um aplicativo de agendamento no cabeleireiro, por exemplo, né? Então, o objetivo do produto é um aplicativo de cadastro de usuários e agendamento de corte de cabelo, por exemplo. Isso pode ser o produto. Criar e comunicar os itens do backlog. O que são os itens do backlog? Para eu criar esse produto, eu tenho criar a base do aplicativo, criar o cadastro de usuários, criar o agendamento, criar a visualização e aceitação desse agendamento pelo salão de beleza, criar o cancelamento do agendamento, e por aí vai. Cada uma dessas grandes entregas, a gente chama de itens do backlog. É o Product Owner que vai ajudar a criar e especificar cada uma dessas coisas. A priorizar e ordenar quais devem ser feitos primeiro, em segundo, terceiro, por exemplo. E garantir que esse backlog desse produto seja transparente, visível e compreensível. Ou seja, que o time inteiro conheça, compreenda e entenda o que é aquilo e o que está se querendo construir. Esse é o papel do Product Owner. Vocês vão ver que o Product Owner é a pessoa que define e cuida do sucesso do produto. Ele é uma pessoa, ele não é um grupo de trabalho, ele pode representar um comitê, um grupo de trabalho, uma área, mas é uma pessoa dentro do time, em geral, que tem esse papel de gestão do produto. Tá? Esse é o papel do Product Owner. O Scrum Master, por outro lado, ele é responsável por garantir que o time esteja organizado, que o time siga e respeite a metodologia do Scrum, que entenda o Scrum tanto na teoria quanto na prática do dia a dia.
Ele é responsável pela efetividade do time, ou seja, para garantir que o time esteja fazendo o trabalho certo, da maneira certa, no ritmo certo, e auxilia esse time, facilita para o time, dentro das práticas do Scrum, para que ele faça o trabalho. E tem uma característica verdadeira de liderança. Liderança, que a gente fala de liderança de servir ao time, de facilitar ao time e a organização. É alguém que esteja à disposição do time, não que o time esteja à disposição do Scrum Master. Essa é uma característica muito comum que deve ser entendida, respeitada e exercida pelo Scrum Master. Voltou minha câmera. Então, o Scrum Master, ele meio que tem funções de liderança, de gestão de projetos, que mais? De gestão de... basicamente está se concentrado nesses dois perfis aí. Então, o Scrum Master ele deve orientar o time será autogerido, ou seja, pessoas proativas, que entendem bem o seu trabalho, que saibam o que tem que ser feito e trabalhem bem da maneira mais autônoma possível. Mantenham o time no foco para criar produto que precisa ser criado, nos incrementos que precisam ser criados, ou seja, a entrega de valor ser alta a cada interação que tem nas sprints do Scrum. Remover impedimentos, ou seja, aquele fator de liderança de servidão, ou seja, o time está com algum problema, precisa acionar alguém, precisa de alguma ajuda, é papel do Scrum Master ser essa pessoa que vai facilitar essas coisas. E garantir que as cerimônias, que é a próxima aula, se eu não me engano, que vocês vão ver, quais são as cerimônias, elas aconteçam, sejam produtivas, sejam positivas, que respeitem o tempo de duração dessas agendas, né? Muito comum, né, a gente vê lá, reuniões de marca 1 hora e a reunião dura 2. Não. O Scrum Master é alguém que ajuda a dar cadência, a garantir que o escopo e o tempo de reunião sejam respeitados, inclusive. Né? Além disso, o Scrum Master apoia e ajuda o papel do PO, a pessoa de PO, a usar melhor o Scrum na maneira de trabalho, vamos dizer assim, ajuda o time a entender a necessidade dos itens do backlog, ou seja, que funcionalidades lá do produto vamos construir. Então, ajuda o que o PO construa isso com clareza, com boa definição, ajuda a planejar o produto junto com o PO, ou seja, o que vamos fazer primeiro, segundo, qual o time que a gente tem, como é que a gente vai distribuir essas tarefas ao longo do tempo, quanto tempo a gente deve levar para executar e criar essas coisas. E facilita na colaboração com as demais áreas, com os demais interessados. E servindo a organização, é alguém que vai ajudar a disseminar o conhecimento e treinar as pessoas com relação ao Scrum dentro da empresa, vai aconselhar e planejar as implementações de Scrum em outras áreas que ainda não foram implementadas, e que outras pessoas que não conhecem a metodologia de trabalho do Scrum conheçam, entendam e implemente dentro das suas áreas. Ou seja, ele é um removedor de barreiras muito importantes entre as áreas e o time de desenvolvimento. E para finalizar aqui, a gente tem o time de desenvolvimento, que são os desenvolvedores, antigamente chamava de Development Team, agora chama só desenvolvedores, que são as pessoas que estão comprometidas, as pessoas com conhecimento técnico, diverso, multidisciplinar, a criar um produto, a criar os incrementos, a cada sprint, a cada etapa de iteração da execução do projeto. Então, é um time que deve ter as habilidades necessárias para realizar um trabalho. Um time multidisciplinar. Vou dar um grande exemplo aqui. Então, a gente vai construir aquele app de agendamento de corte de cabelo, por exemplo. Então, eu tenho que ter alguém que conhece de implementação de app, alguém que tenha a capacidade de criar as telas, né, uma visão mais user interface, alguém capaz de criar APIs e todas as regras de negócio no back-end, ou seja, pessoas de front-end, pessoas de app, pessoas de back-end, alguém que conheça de banco de dados. Então, esse é um time multidisciplinar, pessoas com habilidades técnicas diferentes. Posso ter pessoas que conheçam tudo isso, ou quase tudo isso? Claro que pode. A ideia é que o time tenha o conhecimento necessário para entregar aquilo que ela está proposta a entregar no seu ciclo de desenvolvimento. Tá? Então, junto com o PO e junto com o Scrum Master, os desenvolvedores são responsáveis por criar o plano de desenvolvimento durante a sprint, ou seja, nas próximas 2 semanas, que tarefas a gente vai trabalhar
e como é que a gente vai criar elas, o que a gente vai entregar no final dessas 2 semanas. Esse é um plano de uma sprint. Vamos terminar nessas 2 primeiras semanas o cadastro de usuários. Então, daqui 2 semanas, o que se espera é que eu tenha um aplicativo com cadastro de usuários. Aí, na segunda sprint, nas segundas 2 semanas, vamos fazer a tela de agendamento. E aí, no final da segunda quinzena, você tem a tela de agendamento. E assim vai progressivamente. O time, junto com o Scrum Master e com o PO, é que ajuda a definir isso. É responsável por dar qualidade numa definição de pronto. Lá na minha segunda aula, dia 25, vocês vão ver o que é definição de pronto. Ou seja, o que eu considero algo como entregue e pronto. A gente brinca muito, né? O desenvolvedor fala assim, terminou a tela de cadastro? Terminei, só falta testar. Então não terminou. Qual que é a definição de pronto? Pronto é código desenvolvido, código testado, isso e aquilo. Isso é uma definição de pronto. Né? E adaptar diariamente os planos para atingir o objetivo. Como eu falei, dia a dia as coisas acontecem, problemas acontecem. Alguém ficou doente no time, teve um problema no aplicativo que já estava rodando, o time teve que agir para consertar o problema em produção. Como é que o time se adapta para ainda se manter dentro dos objetivos de entrega da sprint? E atuar com responsabilidade em conjunto, colaborativamente como time, como profissionais. Isso é uma responsabilidade super importante do time de desenvolvimento. O que eu tinha para falar era isso hoje. Acho que eu me atrasei um pouquinho aí do que tinha combinado com o Eduardo. Peço desculpas, mas fiz no melhor que é possível. Isso, para vocês terem uma ideia, vocês vão ver na cerimônia semana que vem, é uma daily, né, uma reunião diária. Você pode ter, por exemplo, o Scrum Master aqui, a pessoa de produto e o time de desenvolvimento. Na época em que a gente fazia essas coisas, né, no escritório, com um board de post-its físico, né, na sala, essa é uma foto aí de uma reunião de um time Scrum em reunião diária, numa daily. É isso que eu tinha para trazer. Obrigado aí para vocês. Espero que tenham gostado e aproveitado do conteúdo hoje. Daniel, antes de você sair aqui, eu vou abrir o nosso chat para dúvidas e perguntas, ok? Então, quem tiver alguma pergunta, pode mandar aqui no chat, ou se sentir à vontade, pode ligar o microfone. Legal, fique à vontade. Que bom, fico feliz. Fique à vontade, pessoal, aproveitem, assim, até para trazer, tiver perguntas, curiosidades, até como a gente aplica isso no mundo Magalu ou não. Só para dar um spoiler, nos meus times no Magalu, a gente não implementa 100% do Scrum. A gente pega práticas do Scrum e implementa nas rotinas que a gente tem. Então, por exemplo, vocês vão ver semana que vem as dailies, né, as cerimônias diárias. A gente implementa isso. Todo dia temos reuniões de alinhamento nos times. O Kanban Board, que é aquele que vocês viram, não é post-it mais, a gente usa um software. A Mara está aí, né, Mara? Mara não me deixa mentir, ela é a pessoa que organiza isso, inclusive. A gente usa um software para fazer isso. Então, várias das coisas que tem no Scrum, a gente pegou e falou, o que funciona bem para a gente? Vamos pegar essas boas práticas e usar no nosso dia a dia e adaptar da maneira que a gente julga produtivo para a gente. Então, dica que eu dou é isso, assim, aprendam Scrum, entendam ele, tirem até certificação se possível, mas conheçam ele o suficiente para você falar assim, no meu dia a dia de trabalho isso pode funcionar, isso pode não funcionar. E se der certo ou não der, muda, adapta e melhora no dia a dia. Desculpa, tem uma pergunta. O Scrum pode ser usado no trabalho home office também? Sim. O nosso time aqui no Magazine Luiza, ele é 100% home office. Eu tenho 60 pessoas que trabalham comigo, todas em home office, em todos os lugares do Brasil que você pensar. A gente é dividido em 5 squads lá dentro, né? Lembra que eu falei lá que um time Scrum, a gente chama de squad, mas é um time Scrum, basicamente. Eles têm, em média, 10 pessoas cada um desses times. E todos trabalham remotamente. Então, todas as cerimônias, a produção do que o time faz, as reuniões, tudo mais, acontece de maneira remota. Então, o Scrum não é sobre estar junto no escritório, estar sobre separado no modelo online remoto. Ele é factível para qualquer modelo de trabalho nesse sentido. Daniel,
Em nome de todo mundo que está aqui, eu gostaria de te agradecer pelo bate-papo, por você disponibilizar em trazer o conhecimento sobre esse assunto para a gente, né? Muito obrigada e a gente te aguarda na próxima aula. Legal, pessoal. Obrigado, boa noite. Até dia 25 aí. Espero que, apesar da minha rouquidão, tenha dado para entender bem o que eu falei. Deu tudo certo. Muito obrigada, viu? Tchau, boa noite. Pessoal, então, como de costume, a gente vai enviar o questionário, tá? Aqui no chat.